Olá, cara estudante, bem-vindos novamente. Na última aula nós estudamos razão e proporção, e hoje vamos iniciar a ver um pouco sobre porcentagem. Na verdade, relembrar, porque assim como razão e proporção, porcentagem é um conteúdo bastante trabalhado desde a base, e nós tornamos a repetir esse conteúdo, a retomar esse conteúdo, revisar, né? Por se tratar de um conteúdo extremamente importante nos processos seletivos que vocês vão fazer, talvez farão no final do ano, né? E também por ser um conteúdo base, prévio, para estatística, que é um conteúdo que vamos entrar também na terceira série. Então, só retomando um pouco sobre do que se trata a porcentagem e de como lidar com a porcentagem em algumas questões, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bem, porcentagem, referenciando de forma teórica, nada mais é que uma razão, e razão nós vimos o que é razão no estudo passado, que é uma fração. Então, porcentagem nada mais é uma fração, só que uma fração bem específica, uma fração onde o denominador vale 100. Então, porcentagem é uma razão de denominador 100, que é chamada de razão centesimal, onde o seu denominador é 100, ou taxa percentual, ou simplesmente porcentagem. Exemplificando, nós temos aqui uma razão, uma fração, né? Onde o meu denominador é 100. Aqui nós lemos essa fração como 20 centésimos. E temos aqui uma razão centesimal, uma fração centesimal. Mas essa fração, pelo fato do seu denominador valer 100, ela é também chamada de taxa percentual ou porcentagem. Esse sinalzinho aqui é o símbolo de porcentagem. 20 por 100 ou 20 sobre 100 é a mesma coisa que 20%. Simbolicamente, uma porcentagem é representada dessa forma. Ou da forma decimal. Isso aqui é uma taxa percentual. Porque eu dividi essa fração, fração nada mais é que uma divisão também, né? Então, eu peguei o 20 e dividi por 100. 20 dividido por 100 é igual a 0,20. Então, eu transformei essa fração, essa porcentagem, em um valor decimal, em uma taxa percentual, que equivale a 0,20. Então, uma porcentagem pode ser representada dessas três formas: razão centesimal, porcentagem ou taxa percentual, ok? Então, a ideia de porcentagem significa o seguinte: a título de exemplo, olha para essa questão aqui. Liquidação com 20% de desconto. O que significa isso? 20% de desconto em uma determinada liquidação sobre uma determinada mercadoria. Significa que sobre cada 100 reais, porque aqui é 20%, 20 por 100, quer dizer que a cada 100 reais do preço de uma determinada mercadoria, há um desconto de 20 reais. Então, o denominador equivale ao todo, e o numerador equivale à parte. Isso é a ideia da fração, né? A fração, o número de cima equivale à parte em relação a um todo. O número de baixo equivale a um todo, um total. Então, sobre um total de 100 reais, há um desconto de 20 reais. A cada 100 reais, há um desconto de 20 reais. Um outro exemplo é, certo candidato está com 40% de preferência popular. O que isso quer dizer? 40%, ou seja, a cada 100 pessoas, 40 gostam desse candidato. Então, assim, vamos ver como podemos lidar com a porcentagem, como a porcentagem é apresentada a nós em algumas questões, para colocarmos em prática e também para auxiliar vocês no desenvolvimento das atividades. O primeiro exemplo pede o seguinte: converta as seguintes frações para a forma de porcentagem. Então, eu tenho aqui uma fração qualquer, 3/4, e eu quero converter essa fração para a forma de porcentagem. Então, lembre-se que uma porcentagem, ela é uma razão cujo denominador é 100, uma fração cujo denominador é 100. Ou ela é uma taxa percentual na forma decimal, ou ela é simbolicamente escrita com aquele sinalzinho de porcentagem. Como que eu vou transformar essa fração em uma porcentagem? Olha, existem duas formas de fazer isso aqui. Na verdade, eu diria que existem três formas, mas eu vou mostrar duas formas de fazer essa conversão para vocês. Aqui eu tenho uma fração. Fração nada mais é que uma divisão. Aqui eu estou dividindo 3 por 4. Se eu fizer essa continha, 3 dividido por 4, vai resultar em 0,75.
Para transformar, isso aqui é uma taxa percentual, um valor decimal. Para transformar esse valor decimal em porcentagem, basta multiplicar por 100. Para transformar um valor decimal em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, multiplicando 0,75 por 100, a vírgula simplesmente anda duas casinhas. Então, 0,75 por 100 é igual a 75. 75%, esse sinalzinho de porcentagem. Uma outra forma de transformar essa fração aqui, 3/4, em porcentagem, vou mostrar para vocês, porque aí fica de exemplo para vocês. Toda porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Então, como que eu transformo esse 4 aqui em 100? Toda fração, ou eu posso simplificá-la, dividir numerador e denominador pelo mesmo número, ou eu posso multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número para achar uma fração equivalente a ela. Então, assim, eu posso multiplicar esse 4 por um número que resulte em 100. Que número que eu multiplico por 4 que resulta em 100? 25. Se eu multiplicar o 4 por 25, 4 vezes 25 é 100. Só que numa fração, tudo que eu faço com um número, eu tenho que fazer com o outro. Então, eu também tenho que multiplicar o 3 por 25. Então, fazendo essa continha, 3 vezes 25, 75. 4 vezes 25, 100. Então, aqui eu tenho uma fração cujo denominador é 100. Então, isso aqui é uma porcentagem, 75 sobre 100. Eu posso escrever isso aqui simbolicamente com esse símbolozinho 75%. Pronto, transformei essa fração em porcentagem. Essa é uma outra forma, tá bom? Professora, eu prefiro essa forma aqui. Achei ela muito mais simples. Eu também acho, só que nem sempre vai ser simples utilizá-la. Às vezes essa aqui vai ser mais fácil. Por exemplo, transformar 45/18 em porcentagem. Que número que você multiplica o 18 para chegar no 100? Não tem nenhum número que você multiplica o 18, que você multiplica o 18 por algum número que vai resultar em 100 direto, entendeu? Então, é mais complicado utilizar essa forma, por isso que eu vou utilizar essa decimal aqui. Ou seja, divide 45 por 18, resulta em 2,5. Para transformar em porcentagem, basta multiplicar o número decimal por 100. 2,5 multiplicado por 100 resulta 2,5 vezes 100 é 250, logo 250%. Então, existem essas formas de se converter uma fração ou um número decimal em porcentagem, certo? Um outro exemplo diz assim: um investidor comprou um terreno por 15 mil reais e o vendeu um ano depois por 18.750. Qual o lucro em porcentagem do preço de custo? Então, lá, nós tínhamos aqui um valor, 15 mil reais, que era o preço que esse investidor pagou por um determinado terreno. Se ele vendeu por 18.750, concorda que ele teve um lucro aí de 3.750? Que os 15 mil que ele tinha pago, né, não foi lucro, foi só retorno. A diferença aqui de 18.750 para 15 mil é 3.750. Esse foi o lucro, entendeu? O que o exercício pede? Qual o lucro em porcentagem? Eu sei o lucro em reais. R$3.750 foi o lucro dele, mas ele quer saber o lucro em porcentagem, entendeu? Como que eu transformo 3.750 por 100? Professor, é só multiplicar por 100. Não, calma aí. Não é o que pede o exercício. Isso não é o certo a fazer. Qual o lucro em porcentagem do preço de custo? Então, ele quer saber esse valor aqui, ele corresponde a quantos por cento do preço de custo? Qual que foi o preço de custo do terreno? 15 mil reais. Isso, 3.750 representa quantos por cento de lucro em relação ao preço de custo? Essa é a pergunta, entendeu? Então, vamos lá, como que eu faço isso? Cara, porcentagem, existem tantas formas de se trabalhar a porcentagem, de se resolver um exercício e tudo mais. Eu vou tentar mostrar algumas para vocês. Vocês fiquem à vontade para escolher as que vocês quiserem. Eu não falo assim, tem que fazer dessa forma, tem que fazer daquela. Cada um acha uma forma mais fácil de trabalhar e trabalha. Sendo matematicamente correto, não tem problema nenhum. Se vocês tiverem dificuldade, depois vocês entram em contato comigo, vai ter o meu contato no roteiro. Vocês podem pedir, professora, me ajuda, me dá uma ajuda particular, que eu ajudo sem problema nenhum, e guardar as dúvidas também para serem discutidas na aula virtual, tá bom? Então, eu vou tentar mostrar para vocês algumas formas de se resolver essas questões de porcentagem, eu vou propondo várias formas, tá bom?
Então, vamos lá. O lucro em porcentagem do preço de custo será o seguinte, 3.750 é o lucro eu quero lucro em relação ao custo. Então, é 3.750 em relação ao preço de custo. Por isso que eu montei a minha razão dessa forma. O lucro em relação ao preço de custo. Aqui eu tenho uma razão, né? Eu tenho aqui uma fração. Para transformar essa fração aqui em porcentagem, esse lucro em relação ao custo em porcentagem, como que eu faço? Acabei de dar exemplos para vocês de como transformar uma fração em porcentagem. Eu vou fazer da seguinte forma. Apesar de existir várias formas de fazer isso, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar 3.750 e dividir por 15.000. Vou transformar isso em um número decimal. 3.750 dividido por 15.000 é 0,25. Como que eu transformo um número decimal em porcentagem? Multiplico por 100. 0,25 vezes 100 é igual a 25. Então, isso corresponde a 25%. 3.750 em relação a 15.000 representa 25%. Isso significa que eu tive 25% de lucro em relação ao preço de custo. Tá bom? Uma outra forma de fazer isso aqui, que eu acho que é a forma que todo mundo, que a maioria, todo mundo não, mas a maioria prefere trabalhar, é montando uma regra de 3. Acredito, eu posso generalizar que todas as questões de porcentagem tem como você trabalhar montando uma regra de 3. E acredito que, pelo tempo de trabalho, vejo que a maioria dos alunos prefere trabalhar com regra de 3. Como ficaria isso aqui em regra de 3? 15.000 reais era o preço de custo do terreno. Era o preço total do terreno. Isso aqui corresponde, então, a 100% do valor do terreno. Quero saber quantos por cento corresponde a 3.750. Pronto, montei minha regra de 3. Se 15.000 era o meu preço total, meu 100%, minha relação total, quero saber, 3.750 corresponde a quantos por cento desses 15.000? Pronto, montei regrinha de 3, é só você multiplicar cruzado, que você vai chegar ao mesmo valor. X vai resultar em 25%, entendeu? Próximo exemplo, diz o seguinte, uma corrente de ouro cujo preço de tabela é R$360 é vendida com um desconto de 15%. Qual o preço após sofrer o desconto? Então, assim, eu tenho aqui uma corrente de ouro que vale um total de R$360. Em porcentagem, concorda que esses R$360 é o meu 100%? O valor total da minha corrente é o 100%. Ela foi vendida com um desconto de 15%. Qual o preço após sofrer o desconto? Concorda que o desconto de algum produto, a gente dá o desconto em cima do valor do produto? Então, vamos lá. O desconto em reais vai ser 15% em cima do valor do produto. 15% de R$360. Como que eu faço essa continha? 15%, a gente nunca faz continha com essa simbologia, a gente transforma em fração ou em decimal. Transformando 15% em fração, fica 15 centésimos. Esse D sempre vira multiplicação, acho que vocês lembram disso, né? Esse D sempre vira um sinalzinho de vezes, então 15 centésimos vezes 360. Pronto, agora é só continha. Aqui você pode tanto fazer 15 vezes 360 e depois dividir por 100, ou se você preferir, você pode primeiramente fazer 360 dividido por 100 e depois multiplicar por 15. Essa ordem não vai importar, tá bom? Ou você pode fazer a multiplicação primeiro e depois a divisão, ou faz a divisão primeiro e depois a multiplicação, ok? Eu vou multiplicar primeiro. 15 vezes 360 é 5.400. 5.400 falta dividir por 100. 5.400 dividido por 100 é 54. R$54. Então, 15% corresponde a R$54. 15% em cima do valor total da corrente de ouro corresponde a um desconto de R$54. Só que o exercício, tomem cuidado com isso, o exercício não pede qual o valor do desconto em reais. Ele pede qual o preço da corrente, né, após sofrer o desconto. Então, se a corrente valia 360 e recebeu um desconto de R$54, ela passou a custar R$306, ok? Bem simples esse exercício. Aqui o que eu queria enfatizar é como resolvê-lo, como calcular, por exemplo, isso aqui, ó, 15% de algum valor, tá bom? Espero que tenha ficado essa parte clara para vocês. Só que isso aqui vocês poderiam ter resolvido de outra forma também.
de muitas outras formas, na verdade. Vou comentar com vocês mais uma forma de resolver esse exercício. Concorda comigo? Quando eu li esse exercício, eu falei para vocês, R$360 era o preço da corrente, o preço total da corrente. Logo, corresponde ao 100% do valor da corrente. 360 corresponde a 100% do valor da corrente. Sobre esse valor, sobre esse 100%, eu dei um desconto de 15%. Então, minha corrente que valia 100%, teve um decréscimo de 15%. Passou a valer 85% do que ela valia. Concorda? Então, quanto vale 85%? De quê? 85% dos R$360. Ela passou a valer 85% do valor que ela valia. Então, passou a valer 85% de R$360. Como que eu faço essa continha? 85 sobre 100, o D vira vezes. Vou multiplicar 85 por 360, vai dar 30.600. E logo após é só dividir por 100. 30.600 dividido por 100 é R$306. Viu que, através dessa continha que eu já cheguei direto no valor? Essa é uma outra forma de fazer. Qual que é a diferença? A diferença aqui é porque eu calculei quanto 15% correspondia em reais. E 15% se refere ao desconto. E depois eu subtraí. Aqui eu subtraí primeiro, tá vendo? 100% do valor eu subtraí o desconto. E depois eu fiz a continha, transformando a porcentagem em reais. É basicamente semelhante, só que eu só inverti o processo, tá bom? Essa é uma outra forma de fazer. Você também poderia ter usado a regra de 3, sem problema algum. Você poderia ter feito 360 corresponde a 100%, 15% corresponde a quantos reais, ok? Ou 360 corresponde a 100%, 85% corresponde a quantos reais? Daria a mesma coisa, ok? Um próximo exemplo para brincarmos um pouquinho, diz assim, uma geladeira é vendida por R$1.200. Se seu preço sofrer um acréscimo igual a 8% desse preço, quanto passará a custar? Essa aqui é uma questão bem semelhante à questão 3, que acabamos de ver, só que ao invés de desconto, ou seja, ao invés de subtrair do valor do produto, nós vamos acrescentar ao valor do produto. Mas o procedimento é basicamente o mesmo, só muda essa operação aí, tá bom? Bem simples. Então, vamos lá. O preço original do produto em reais é R$1.200. Esse valor aqui é o 100% do produto, certo? Calculando o acréscimo que tivemos, que foi de 8%, vou usar a regra de 3 agora, tá? Só para mudar um pouquinho a forma e mostrar uma outra maneira de resolver o probleminha para vocês. Lembrando que vocês poderiam resolver isso aqui da forma que eu resolvi a questão 3. Vamos lá. 1.200 é o valor total da geladeira, do meu produto. Então, corresponde a 100% do valor. Eu quero saber, 8% corresponde a quantos reais? Olha, se o seu preço sofrer um acréscimo de 8% desse preço, quanto passará a custar? Eu não posso simplesmente chegar a 1.200 mais 8, né? Isso aqui é reais, isso aqui é porcentagem. Eu tenho que saber quantos reais corresponde a 8%, certo? Então, se 1.200 corresponde a 100%, 8% corresponde a quantos reais? Lembrando que é porcentagem de baixo de porcentagem, reais de baixo de reais, tá? Na hora de montar a regra de 3. Multiplica cruzado aqui para fazer nossa regrinha de 3. 100 vezes x, 100x. Esse sinalzinho de porcento corta com esse sinalzinho de porcento aqui, tá, gente? Some com ele, porque você corta em cima e embaixo. Se não pudesse cortar em cima e embaixo, você não sumiria com ele, ok? 100 vezes x, 100x. 1.200 vezes 8, 9.600, ok? O 100 está multiplicando, vai dividindo, 9.600 dividido por 100, resulta em 96. 96 é a resposta da questão? Não. 96 quer dizer o quê? Que o 8% corresponde a R$96. Então, relendo a questão. Uma geladeira é vendida por R$1.200. Seu preço sofreu um acréscimo de quanto? R$96. Quanto passará a custar? Então, 1.200 mais R$96, R$1.296. Essa é a resposta. Porém, você poderia ter encontrado essa resposta de uma outra forma, como eu já disse, existem várias e várias maneiras para se resolver uma questão envolvendo porcentagem. Vou mostrar para vocês uma outra forma de resolver isso aqui, tá? Quesito de exemplo. Mesma questão, tá bom? Só que eu vou resolver de uma outra forma. Pensa comigo o seguinte, vamos lá.
preço original dessa geladeira é R$ 1.200. Lembra que esse preço aqui corresponde a 100% do valor da geladeira. Só que esse 100% desse valor sofreu um acréscimo de 8%. Então, o valor que era 100% sofreu um acréscimo, ou seja, mais 8%. Então, o valor passou a ser 108%. Deixou de ser os 100%, ou seja, deixou de ser os 1.200 e passou a custar um pouco mais caro, passou a custar 108% desse valor. 108% equivale a quantos reais? Ok, então vamos lá. 1.200 eu sei que corresponde a 100%, 108% corresponde a quantos reais? Vou usar a regra de 3 também aqui, você poderia ter usado de outra forma. A regrinha de 3 multiplica cruzado, 100 vezes x, 100x, 1.200 vezes 108, 129.600. 100 está multiplicando, vai dividindo, 129.600 dividido por 100 resulta em 1.296. Qual que foi a diferença dessa questão, dessa maneira de resolver para a outra? A outra, eu fiz a regrinha de 3 primeiro, depois eu somei. Essa eu somei primeiro, depois eu fiz a regrinha de 3. Entendeu? É basicamente a mesma coisa, né? Só muda a ordem das coisas. Então, vamos para um outro exemplo. Uma televisão foi vendida com um desconto de R$ 42,00, sendo esse valor igual a 3,5% do valor do preço original. Qual o preço da televisão após o desconto? Essa é uma questão interessante, porque alguns alunos confundem algumas coisinhas, mas também é bem simples. Vamos lá, prestar atenção na leitura no seguinte. Uma televisão foi vendida com um desconto de R$ 42,00. E sendo esse valor, ou seja, sendo esses R$ 42,00 igual a 3,5% do preço original. Então, vamos lá. Eu tinha um preço original, que era geralmente o preço original, gente, o valor do produto e tal, é o 100% do produto. O valor original equivale a 100%. Aí, esse valor, que eu não sei quanto é, que era 100%, sofreu um desconto de 3,5%. E ele me disse que esse desconto de 3,5% equivale a R$ 42,00. Então, o valor do produto sofreu um desconto de R$ 42,00. Qual o preço da televisão após o desconto? Na verdade, eu nem sei quanto ela custava, como que eu vou saber quanto ela passou a custar, né? Mas vamos lá. Primeiramente, como eu não sei quanto ela custava, eu vou chamar de X o preço original da televisão. E se era o preço original, esse X equivale a 100%, certo? O valor original equivale a 100% do valor da televisão, ok? O preço original é equivalente a 100%. Certo. Vou montar aqui, então, uma regrinha de 3. X equivale a 100%. Eu já tenho a minha variável aqui. Outra informação que eu tenho. 3,5% equivale a quanto? R$ 42,00, não é isso que ele disse? R$ 42,00, sendo esse valor igual a 3,5%. Então, R$ 42,00, reais de baixo reais, tá, gente? Equivale a 3,5%. Pronto, montei minha regrinha de 3. Daí é só fazer continha. Multiplique cruzado, porque primeiramente eu tenho que descobrir o valor original da televisão para depois descobrir quanto ela passou a custar após o desconto, né? X vezes 3,5 é igual a 3,5x, 42 vezes 100, 4.200. 3,5 está multiplicando, vai dividindo, então vai ficar 4.200 dividido por 3,5. Coisinha básica, só que eu sei que muita gente tem problema com isso. Como que eu faço divisão envolvendo número com vírgula? Tirar a vírgula. Como que eu tiro a vírgula? Quando a vírgula anda aqui, é só deslocar a vírgula aqui para depois do 5, que aí ela desaparece, né? Então, toda vez que eu tiver que deslocar minha vírgula para a direita, eu multiplico. Toda vez que eu tiver que deslocar minha vírgula para a esquerda, eu divido. Como aqui eu tenho que deslocar uma casa, eu multiplico por 10. A quantidade de casas tem associação com a quantidade de zero. Se eu tivesse que deslocar a vírgula 2 casas, eu multiplicaria por 100. Se eu tivesse que deslocar 3 casas, por 1.000 e assim sucessivamente. Ok. Então, multiplica por 10 aqui. Ok. Só que, como isso aqui é uma fração, uma divisão, uma razão, toda vez que eu mexer em um número, eu mexo no outro também. Então, se eu multipliquei por 10 embaixo, multiplico por 10 em cima também. 3,5 vezes 10, 35. 4.200 vezes 10, 42.000.
Pronto, sumi com a vírgula, ok? Porque ela vem aqui para o finalzinho, aí não tem necessidade de colocá-la. 42.000 dividido por 35 é igual a R$ 1.200. Então, x é igual a 1.200. Quem é o meu x? O preço original da televisão. Qual que é a pergunta? Qual o preço da televisão após o desconto? Então, eu não quero saber o preço original, eu quero saber o preço após o desconto. O desconto foi de quanto? R$ 42,00. Se meu preço original era 1.200, recebeu um desconto de R$ 42,00, logo a televisão passou a custar R$ 1.158. Existem outras formas de resolver? Existe. Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Isso é mais um, mas existem muitas outras formas. Então, vamos lá. Novamente, x é o valor original da televisão. Como eu disse, aqui eu tinha 3,5 do preço original. 3,5 de x equivale a R$ 42,00. É isso que o exercício fala. Uma televisão foi vendida com desconto de R$ 42,00, sendo esses R$ 42,00 igual a 3,5% do preço original. Então, R$ 42,00 é igual a 3,5% de x, que é o valor original. Essa é uma outra forma de montar o cálculo dessa questão. Aí, como que eu resolvo? 3,5% é 3,5 sobre 100, ok? Esse D vira vezes x igual a R$ 42,00. Como que eu resolvo isso aqui? Multiplica 3,5 vezes x, né? E depois, vamos lá, 3,5 vezes x é 3,5x, depois dividir por 100. Eu não vou dividir agora, não. Eu vou preferir fazer o seguinte, presta atenção. Embaixo de todo número tem um numeral 1. Lembram disso? 42 aqui não está escrito, mas 42 sobre 1. Que 42 sobre 1 é 42. Então, eu posso escrever dessa forma. Olha para isso aqui. Proporção. Então, eu posso multiplicar cruzado. Produto dos extremos é igual a produto dos meios. 3,5x vezes 1 é 3,5x. 42 vezes 100 é 4.200. 3,5 está multiplicando, vai dividindo. 4.200 dividido por 3,5, multiplica por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula, é igual a 1.200. Então, vê que a gente chegou no preço original, R$ 1.200. Essa foi uma outra forma de encontrar esses R$ 1.200. Eu prefiro a regra de 3, mas aí vai de cada um. Esse aqui não é a resposta do problema, né? Depois ele quer saber o preço da televisão após o desconto. 1.200 menos R$ 42,00, vocês vão achar o valor da televisão após o desconto. Então é isso, gente. Eu coloquei aí 5 questõezinhas para vocês nas atividades. Espero que a partir desses exemplos vocês consigam trabalhar as porcentagens, as questões, consigam refrescar isso. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Ou anotar para a gente discutir na aula virtual. Até mais.